Abram a Bíblia de vocês rapidamente em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32. Primeira Coríntios capítulo 7, verso 32. Todos acharam? Diz um sonoro amém. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Vamos ler mais uma vez esse texto. A versão que eu estou lendo é a NAA, e ela diz assim: o que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Eu achei interessante o que a versão, a tradução, a Bíblia, a mensagem, aborda esse tema da seguinte forma: eu quero que vocês vivam as suas vidas o mais livre de complicações que for possível. Quando estão solteiros, vocês ficam livres para se concentrarem em simplesmente agradar ao Mestre. O casamento o envolve em todas as tarefas da vida doméstica e em querer agradar o cônjuge, levando a tantas outras demandas da sua atenção. O tempo e a energia que pessoas casadas gastam cuidando e nutrindo um ao outro, os solteiros podem gastar se tornando inteiramente em instrumentos santos para Deus. Uau! Só aí já valeu a leitura já. Então, a Bíblia, a mensagem é uma versão do pastor Eugênio Peterson. Eu recomendo vocês terem, é muito, muito boa. E aqui exemplifica tudo que nós vamos estar conversando hoje nessa palestra sobre os anos de solteirice, o nosso tempo de solteiro, como um presente de Deus, ok? Essa será a nossa missão hoje, falar sobre isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ler um texto no Antigo Testamento com vocês também, que está registrado no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor sobre o tempo. Há um tempo para todas as coisas. E Salomão diz o seguinte acerca do tempo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra
e tempo de paz. Volta ao verso 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, cuja presença nós estamos, lemos esses dois textos, um na carta de Paulo aos Coríntios, outro no livro de Eclesiastes, que nos falam, Senhor, do tempo como um presente de Deus. Tempo, Senhor, especificamente em que estamos solteiros, presente para podermos servir a Ti. Pedimos que toda a agitação da cultura, toda a agitação do tempo apressado em que nós vivemos, Tu faça com que nós não sejamos tragados pela frenesia, pelo agir em que nós estamos inseridos no mundo acelerado, um mundo agitado. Senhor, que nós não venhamos sermos conduzidos pela agitação do nosso próprio coração, da cultura, mas que Tu nos dê paciência, calma e tranquilidade para gastarmos o nosso tempo de tal maneira que Te glorifique. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Qualquer época da vida em que se está solteiro é um presente de Deus. Nós vamos estar conversando sobre isso hoje. Qualquer época da vida em que se está solteiro é um presente de Deus. Não sei se já está lá. Ok. Como impedir que a impaciência lhe roube o presente de estar solteiro? Quando iremos buscar o romance, é um fator relevante para determinar se o namoro é apropriado ou não para nós. Só podemos determinar o tempo apropriado para buscarmos o romance quando compreendemos o propósito de Deus para o solteiro. Se nós não discernirmos de forma adequada, séria, responsável, o tempo da nossa solteirice, se nós não sabermos vivermos como solteiros, ao buscar um casamento, ao buscar um cônjuge, ao buscar um relacionamento romântico, se nós não conseguimos viver sozinhos os propósitos de Deus, nós não conseguiremos viver a dois os propósitos de Deus. Portanto, antes de entender casamento e vida a dois, primeiro você tem que entender a sua vida na solitude, na solteirice, ok? Só poderemos determinar o tempo apropriado para buscarmos um romance quando compreendemos o propósito de Deus para a minha vida de solteiro. Pode passar o slide. O título desse slide diz assim, ó: os anos como solteiros são um presente de Deus. Uma dádiva de Deus. Enquanto não compreender o estar solteiro como um presente de Deus, você provavelmente não aproveitará as incríveis oportunidades inerentes a esta fase. Talvez agora mesmo você possa pensar em uma oportunidade que você não deixaria passar se largasse a ideia de namoro. Como solteiro, você tem a liberdade neste momento de explorar, estudar, desafiar o mundo. Nenhuma outra época da sua vida oferecerá estas oportunidades. Você pode descobrir uma profissão, 2 ou 3 profissões, você pode fazer um curso, 2, 3 cursos que
porque você não poderá fazer isso se você estiver no casamento. Ou será isso muito, mas muito mais difícil. As oportunidades que você tem nesse tempo que Deus te dá de solteiro são únicas. São oportunidades gloriosas e maravilhosas. Quero ver com vocês 3 verdades simples que podemos ajudar a ajustar atitudes em relação à questão do tempo nos relacionamentos. Vamos examinar então 3 maneiras simples que pode ajudar a ajustar atitudes erradas em relação à questão do tempo nos relacionamentos. Vamos ver 3 verdades simples que nos ajudarão a discernir o tempo. Número 1. Para que você não erre, não peque, não falhe, não desperdice a sua vida de solteiro, para que você não estrague esse momento lindo, esse presente de Deus que é a vida de solteiro, a primeira atitude que você deve compreender está ali. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Nós, como ocidentais, não aceitamos prontamente o conceito de uma satisfação adiada. A gente tem dificuldade de a nossa satisfação, a nossa alegria, vamos deixar para depois. Nós somos acelerados. Nós queremos as coisas para o aqui e agora. Nós somos a geração do micro-ondas, né? Tão pressa, vai lá, esquenta no micro-ondas, fast food, Sedex, manda e-mail. As coisas acontecem quase em tempo real com a gente. Então nós temos dificuldade de deixar a satisfação, o prazer para depois. A gente quer imediatamente, não quero nem saber se a comida está pronta, eu preciso passar de fase agora. A mãe está gritando lá, o menino vai acabar esfriando o almoço, e não, é agora ou nunca. A nossa cultura nos ensina que se algo é bom, devemos buscar aproveitá-la imediatamente. Então, a nossa comida vai para o micro-ondas, usamos o correio eletrônico, e-mail, Sedex. A nossa mentalidade de fazer tudo agora tem afetado tremendamente a questão do tempo nos namoros de hoje. Garotos se envolvem em namoro e não poucas vezes até em relações sexuais em idade cada vez mais nova, porque tem essa dificuldade de adiar a satisfação para o momento certo, com a pessoa certa, segundo os propósitos de Deus divinos para a sua vida. Por que insistimos em viver dessa maneira? Por que insistimos em viver dessa forma? Deixa eu tomar meu café que está esfriando. Na minha opinião, adotamos a mentalidade da satisfação imediata, pois perdemos de vista o princípio bíblico das épocas, a teologia do tempo. A teologia do tempo que Salomão diz, há um tempo determinado para todo o propósito nos céus. Para todo o propósito debaixo dos céus, perdão. Tudo tem o seu tempo determinado. Quando nós perdemos a teologia e a doutrina do tempo, a gente vai sendo empurrado por essa pressa, por essa necessidade de satisfação imediata. Vivemos de forma apressada, acelerada. Queremos tudo para agora, imediatamente, porque perdemos a cosmovisão,
a visão bíblica, uma teologia bíblica sobre o tempo, sobre o modo das coisas. Muitos jovens da nossa igreja são mais parecidos com a cultura, com o mundo, com os pagãos, do que propriamente dito com Jesus de Nazaré. Nós, como cristãos, devemos nos envergonhar, porque nós pensamos, agimos e fazemos muitas vezes as coisas da mesma forma que aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a verdade, que não conhecem o Espírito Santo e que não fazem parte da igreja de Jesus. É um tempo de nós acordarmos e avaliarmos sobre a nossa fé, a nossa posição em Cristo, a nossa posição em Jesus, nós reavaliarmos a nossa posição como membros da igreja. Temos que reavaliar muitas coisas. Precisamos entender o mundo, o meu corpo, gênero, sexo, as relações, pai, mãe, a meus amigos, cônjuge, namorado, à luz das escrituras sagradas e não o que passa nas telas da Rede Globo ou de qualquer rede de televisão que você goste. Não o cara legalzinho lá da série, ou o líder da banda de rock favorita de vocês. Não, nós não somos guiados por eles. Nosso referencial é Jesus de Nazaré e a sua verdade, mas fundamentada na palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós vivemos dessa forma, porque adotamos uma mentalidade de satisfação imediata, pois perdemos de vista o princípio bíblico das épocas, dos tempos, das estações. Segundo lugar, segunda verdade para a gente entender o tempo e não errarmos nessa questão de desperdiçarmos a nossa solteirice em busca de romance antes da hora, de forma equivocada. E muita gente vai lamentar pela forma anticristã que tem conduzido a sua vida. Segunda maneira de nós discernirmos tempo e época: você não precisa sair para comprar aquilo que não tem condições de adquirir. Isso é bem legal. Segunda grande verdade para ajustar a questão do tempo com relação ao namoro, ao romance, para que a gente não cometa erros, não cometamos erro, você não precisa sair para comprar aquilo que não tem condições de adquirir. O tempo em muitos namoros é semelhante, é igual, é equivalente a sair para comprar uma roupa quando se não tem nenhum dinheiro. Mesmo que se ache a peça que tenha ficado perfeita, o que se pode fazer? Vai no shopping lá e veste, sem grana nenhuma. As mulheres que fazem mais isso. Os homens não, os homens olham lá, vai e compram. As mulheres vestem e olham o estoque, aquela coisa. Eu só estava olhando e vou embora. O tempo com relação a namoro é equivalente a sair fazer compras quando se não tem dinheiro nenhum. Você pode achar a peça de roupa perfeita, mas nada pode ser feito. A intimidade, coloquei aí, a intimidade é a recompensa do compromisso. Eu não preciso buscar um relacionamento romântico antes de estar pronto para o casamento. A intimidade custa compromisso. Se eu não estiver preparado para pagar à vista, com o difícil dinheiro chamado compromisso, eu não tenho nada de que sair fazendo compras buscando a minha futura parceira. Gastar tempo demais experimentando o outro como namorado ou namorada pode, na verdade, desviar ambos a sua tarefa mais importante, que é de preparar para ser bom
cônjuge. Então, com relação ao tempo, é bom a gente ter essa analogia. Eu não preciso me preocupar com isso. Não preciso me preocupar com isso. A maioria de vocês, se não quase todos, tirando os pais que aqui estão, as mães que aqui estão, não se preocupe com as contas da família. Você não se preocupa com a água, com a internet. Vocês não se preocupam com telefone, não, com o dinheiro do rancho. Está tudo certo, isso não é uma responsabilidade de vocês. Vocês nem devem se preocupar com isso. É uma preocupação desnecessária, não faz parte da alçada de vocês. Isso é coisa do papai e da mamãe pensarem em se preocuparem. Mas também, vocês também não devem procurar preocupações desnecessárias para a vida e para o tempo de vocês. Está procurando desnecessariamente a minha alma gêmea, a minha outra cara metade, a outra metade da laranja. Não tem. O máximo que vai encontrar é um bagaço. Tem alma gêmea. São ambos pecadores que decidiram viver para a glória de Deus. Não tem a pessoa perfeita, não existe. Se ninguém nunca te disse isso, vou te dizer, não existe a pessoa perfeita. Depois que o pecado entrou no mundo, todos fomos afetados pela queda. Mas isso é para uma outra palestra. Terceira questão que nós deveríamos ver com relação ao tempo é: qualquer época da vida em que você está solteiro é um presente de Deus. E aqui eu acho que os jovens da igreja devem despertar, como Paulo diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Especialmente nós assembleianos, pentecostais, devemos urgentemente despertar para essa verdade bíblica, que a solteirice é um presente, é um dom de Deus. E eu tenho algumas coisas sérias e importantes para falar sobre isso. A maioria de nós não permanecerá solteiro por toda a vida. Eu acho que devemos ver o estar solteiro como uma época de nossas vidas, como um presente de Deus. Daí, as linhas gerais que nós lemos aqui, uma atitude apropriada em relação do estar solteiro, a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, 32, que eu li para vocês. Eu vou repetir na linguagem, na tradução da Bíblia, a mensagem que diz: eu quero que vocês vivam as suas vidas o mais livre de complicações que for possível. Quando estão solteiros, vocês ficam livres para concentrarem em simplesmente agradar ao mestre. O casamento envolve em todas as tarefas da vida doméstica em querer agradar o cônjuge, levando a tantas outras demandas da sua atenção. O tempo e a energia que as pessoas casadas gastam cuidando e nutrindo um ao outro, os solteiros podem gastar se tornando inteiramente instrumentos santos para Deus. Paulo aqui em 1 Coríntios está dizendo que ele não está depreciando o casamento. Paulo não diz isso para rebaixar o casamento. Ele diz isso para encorajar a vermos o estar solteiro como um presente. Paulo não está jogando a vida de solteirice versus a vida de casamento. Ele não está fazendo um comentário de valor, qual que é melhor, qual é o mais importante. Ele está dando a importância a ambos
do capítulo do verso 1 ao verso de número 7, ele vem tratando sobre o estar casado, os benefícios, as glórias e as tristezas da vida de casado. Mas ele também para um momento e fala sobre a vida de solteirice. Estar casado não faz ninguém melhor do que ninguém. Só coloca num outro estado, numa outra condição. Casados não são melhores do que solteiros. Se você acha eu preciso para ser feliz ter um casamento, eu não sou feliz. Se a tua felicidade estiver num casamento, o dia que o seu cônjuge morrer, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Nossa felicidade está em Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo está querendo dizer isso. Paulo não diz isso para rebaixar o casamento. Ele está dizendo isso para encorajar a vermos o estar solteiro como uma dádiva, como um presente de Deus, em que estamos livres e desimpedidos para termos uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, de meditação nas Escrituras, de compartilhar, de testemunhar, de nos envolvermos de várias maneiras na missão local, na missão urbana, na missão transcultural. Servir a Deus, glorificar a Deus, é o que Paulo está dizendo. O casado procura agradar ao Senhor, mas o solteiro procura agradar a Deus. Como é que você tem gastado o tempo da sua solteirice? Só pensando em romance, só pensando em paquera, só pensando no corpinho da menina, só procurando o corpinho do rapaz, é isso? Você está desperdiçando a sua juventude. Deus te deu a sua juventude e esse tempo de solteirice para você servi-lo e agradá-lo. Deus não usa o estar solteiro como uma punição. Não, Deus está me punindo, Deus é mau. Olha, ó vida, ó céus. Tira isso da tua cabeça, e quanto mais rápido você tirar isso, melhor para a sua vida. Ele criou esta época como uma oportunidade sem paralelos para o crescimento, para o teu crescimento, para a tua maturidade, para que você desenvolva e também para o serviço. Você sirva a Deus, sirva a igreja, sirva ao irmão, sirva a sua família. E em servir a Deus, servir a igreja, servir a família, você está desenvolvendo e amadurecendo para um dia ter responsabilidade e autonomia na vida, para então procurar um romance, para então encarar o casamento. Deus criou esta época como uma oportunidade para o crescimento e para o serviço, que não deveríamos assumir como sendo normal ou permitir que ela passe desapercebido. Ai, essa época é uma época terrível. Não, essa é uma época maravilhosa. E se qualquer pai que está aqui, qualquer mãe que estivesse aqui, com a cabeça que tem hoje, viesse falar que eu queria voltar aos meus 15, 16, 17, 18 anos, com a cabeça que eu estou agora. Faria muita coisa diferente. Sei que vocês agora acham que tem todo o tempo do mundo. Não tem todo o tempo do mundo. Portanto, não use conforme você acha que deve ser usado, conforme os teus caprichos, conforme a tua vontade. Submeta o teu tempo, a tua solteirice, a tua juventude. Como disse Salomão, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias maus. E diga, não tenho mais nele prazer e contentamento. Pode passar. Alguém disse acertadamente, não faça nada a respeito de estar solteiro. Faça algo com o fato de estar solteiro. Não faça nada a respeito de estar solteiro para mudar essa situação. Não se preocupe tanto com isso.
Como Paulo está dizendo que a nossa vida na solteirice é um presente para que a gente possa nos preparar e servir a Deus, não faça algo a respeito do estado de estar solteiro, mas faça algo com o fato de estar solteiro. Use esse tempo, essa oportunidade para servir a Deus, servir a igreja, servir a família e servir o mundo. Pare por um minuto e avalie se você está usando o presente de estar solteiro como Ele deseja. Faça a si mesmo estas perguntas. Estou concentrado em simplesmente agradar o Mestre? Estou usando esta época da minha vida para me tornar inteiramente um instrumento santo para Deus? Faça essa pergunta, avalie o seu coração. É na glória de Deus que você está pensando? Como que de alguma maneira eu posso servir ao Senhor, o próximo, a missão? Como de alguma maneira eu posso evangelizar mais os meus colegas do colégio, da faculdade? Como que eu posso evangelizar os meus amigos da rua, que eu jogo futebol, que eu jogo taco, que eu jogo bola de gude, que eu brinco? Como eu posso, nas minhas conversações, enquanto eles estão falando piadas obscenas, sujas, estão falando sobre ficar, se drogar, se prostituir, como eu posso dar um testemunho de um jovem cristão, de um homem piedoso, de uma menina piedosa? Faça-se a si mesmo essa pergunta. Como eu posso honrar Deus, honrar a minha igreja, honrar o nome da minha família, honrar o bom nome do meu pai e da minha mãe? Porque esse é o mandamento aos filhos. Filhos devem honrar pai e mãe. Como é que você tem feito isso? Você gasta horas e horas vagueando na internet, apenas satisfazendo os olhos, a luxúria, a carne. Faça a si mesmo essas perguntas. Como é que você tem gastado o seu tempo, as suas energias, as suas forças? Salomão diz que a beleza do jovem está na força. É triste ver os jovens cada vez mais cansados, mais fracos. A beleza do jovem está na sua força, seu vigor, cheio de energia, cheio de vitalidade. Já pensou que tem coisas na igreja para pintar? Os meninos aqui que estão me ouvindo. Grama para cortar, para parar. Como eu posso servir a minha igreja local? As meninas, as mocinhas que estão aqui. Sabe que tem um grupo de irmãs que limpam a igreja todo sábado? Você gasta a sua energia como? A sua força? Mais para frente eu tenho alguma coisa para falar sobre sugestão para vocês, importantíssima. Você está servindo ao Mestre? Você está usando essa época da sua vida para tornar inteiramente um instrumento santo para Deus? Ou você está lutando para encontrar um relacionamento romântico com alguém? Será que estou desperdiçando o presente de estar solteiro? Estou enchendo a minha vida de complicações e preocupações desnecessárias de um namoro? Ai, será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Será que ele fica comigo? Será que ela não fica comigo? E aquela coisa toda. Tua vida de solteiro é para você servir ao Senhor, ao Mestre. Suas emoções, seus sentimentos devem louvar e agradar ao Senhor. Como é que você tem gasto o seu tempo, suas energias? Enquanto estamos solteiros, o namoro não apenas impede de nos prepararmos para o casamento, preste bem atenção nisso. Enquanto estamos solteiros, o namoro não apenas impede de nos prepararmos para o casamento, como também tem grandes possibilidades de nos roubar o presente de estar solteiro. O namoro não apenas impede
de nos prepararmos de forma adequada para o casamento, mas como viver esse namorico, esses romances antes do tempo, nos rouba também a possibilidade de gastarmos o tempo em que nós estamos livres e desimpedidos para servirmos o Senhor nosso Deus de forma integral, completa, inteira, apaixonada. Quer se apaixonar? Se apaixone pela missão. Quer se apaixonar? Se apaixone pelo reino de Deus. Se apaixone pelas vidas que descerão ao inferno sem conhecer a Cristo e passarão a eternidade no inferno. Ou você só se preocupa em beijar, ficar. Não se preocupa com centenas e centenas de pessoas que descerão ao inferno sem Cristo. Ai, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de dizer que é cristão no colégio, tem vergonha de dizer que é filho de Deus, que é salvo. Quanto aquele mesmo amigo que você troca piada, você troca coisas indecentes, ele está indo de passos largos para o inferno e você ainda está tímido ainda, envergonhado. O namoro pode nos amarrar em uma série de pseudos relacionamentos. Mas Deus quer que nós maximizemos a nossa liberdade e flexibilidade para servi-lo. Tanto Eclesiastes 3, quanto 1 Coríntios capítulo 7, 30 e 32, ou como Cantar de Salomão, capítulo 2, verso 4, quando o sulamita diz: não desperte o amor antes do tempo. Vamos ler esse texto? Cantares de Salomão. Então, nós paramos em Eclesiastes, né? Então está muito próximo de Cantar. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 7. Sulamita diz às suas irmãs mais novas: filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Não desperte o amor antes do tempo. Não desperte um romance antes de tempo. Ele volta a falar sobre isso no capítulo 8, verso 4. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que você não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Cantares de Salomão, Eclesiastes, 1 Coríntios 7, 32 fala sobre nós não procurarmos o amor romântico antes do tempo. Não nos encher de preocupações desnecessárias. Deus quer que nós maximizemos, vamos potencializar a liberdade que temos na nossa vida de solteirice, pois temos uma vida mais flexível para servi-lo, para agradá-lo. Qualquer época em que se está solteiro é um presente, independente se você tem 16 ou 26 anos de idade. Você pode fazer um desserviço a Deus ao desperdiçar o potencial desta época em um estilo de vida de namoros de curta duração. Isso pode ser muito prejudicial. Isso pode ser muito danoso. Deus quer que nós venhamos usar da liberdade que temos para servi-lo. A vida de solteiro é um presente. Deus não é mau. Ai, Deus é mau. Deus é bom. Ele não está te punindo. Ele não está te prejudicando. Ele tem te dado tempo e oportunidade para que você se prepare para a vida e para que você o sirva. Eu tenho uma citação, deve estar bem pequena ali no slide, porque ela é muito grande. Uma citação do Mark Driscoll. Eu gostaria de lê-la com vocês.
ele comentando esse verso 32 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, sobre esse tempo de solteiro, ele diz algo muito interessante sobre esse texto. O verso 7 do capítulo 7 de 1 Coríntios diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 7, o verso 7. Quando Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo era solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele diz que a vida de solteiro é um dom, é um presente de Deus. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro modo. Estar casado não significa ser melhor que estar solteiro. Estar solteiro não significa ser melhor do que um casado. É um dom, é uma dádiva de Deus. Deus deu esse presente. E o Drisco, falando sobre o verso 7 do capítulo 7, ele diz o seguinte: alguns de vocês são solteiros e pensam: Deus, por que você resistiu a mim? O Drisco diz: Ele não resistiu a você. Jesus Cristo estava solteiro. Você está em boa companhia. Você não faz parte do colégio de júnior e infantil. Você está em boa companhia. Deus se tornou um ser humano, viveu uma vida plena, feliz, saudável e perfeita. Jesus foi um homem perfeito. Nunca fez sexo com uma mulher, ele tinha muitas amigas. Nunca fez sexo com um cara, ele tinha muitos amigos. Ele tinha uma vida emocional plena, muita conexão, significado significativo, uma vida com propósito. Ele exerceu muito ministério, muitas pessoas a quem ele serviu, ajudou. Ninguém olhava para Jesus e dizia: ele faz parte do time júnior. Pena que ele nunca teve relação sexual. Não. Jesus era solteiro. Paulo era solteiro. Jeremias era solteiro. Existem muitas pessoas na Bíblia que eram piedosas, santas e boas. Deus não estava os escondendo. Deus não estava os punindo. Deus não estava tirando a sua felicidade. A vida de solteiro pode dar muitas oportunidades. E o Driscoll vai falar assim: você pode terminar seu curso, você pode começar sua carreira, você tem tempo para os amigos, você tem tempo para a família, você pode fazer um ministério que nós casados não podemos fazer, especialmente aqueles de nós com muitos filhos. E sabe de uma coisa? Talvez Deus esteja olhando para isso dizendo: sabe de uma coisa? Até que apareça uma pessoa que eu acho que é adequada para você, meu presente para você não é ninguém, porque é melhor do que desgosto, e devastação. É melhor você não ter ninguém, é melhor você estar sozinho do que você ver desgostados, estar totalmente devastado num relacionamento furado. Como diz o ditado: antes só do que mal acompanhado. A vida de solteiro é um presente de Deus. Essa é a tônica dessa palestra que eu gostaria que ficasse cravado no coração de vocês. Não pensem na vida de solteiro de vocês como uma época de desgraça, de condenação. Todo mundo tem casamento, está casado, tão feliz, tem... Meu amiguinho, minha amiguinha, tem um... Como é que chama hoje? É peguete, né? Até o nome é demoníaco, né, cara? A minha peguete, o peguete, eu não sei o que lá. Crush.
Acho que é, diz o Gabriel. Essas coisas bobas. Infantis. Não pensem que Deus está destruindo você. Não, Ele te deu um tempo largo para que você amadureça, cresça, desenvolva e sirva ao Senhor. É um tempo de servir a Deus. A solteirice é um tempo de Deus, um presente de Deus. Eu gostaria de, próximos 10 minutos, concluir e terminar, último slide para nós, Gabriel. Como aproveitar a vida de solteiro? Como aproveitar, eu quero dar 4 conselhos práticos para vocês aproveitarem a vida de solteiro. Depois que eu falei sobre essas 3 atitudes com relação ao tempo, eu gostaria de falar sobre 4 coisas para que você aproveite a vida de solteiro. E antes de mais nada, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha aqui para mim. O que eu vou falar para vocês agora, eu queria que alguém tivesse falado para mim há 21 anos atrás. Ou até mais. Preste bem atenção. O casamento não nos transformará em novas pessoas. Temos de praticar agora o que queremos ser no futuro. Vejamos algumas áreas que podemos preparar enquanto ainda somos solteiros. Gostaria que você dobrasse a sua atenção. Eu gostaria de ter ouvido esses conselhos. O casamento, normalmente as pessoas elas acham que ele começa depois das trocas dos votos e de assim, aceito, e pode beijar a noiva, então começou o casamento. E depois da vida de casamento eles vão saber o que é casamento, o que é a vida a dois, e não se preparam para o casamento, não se preparam para a vida. Eu gostaria de falar algumas áreas que podemos preparar enquanto ainda somos solteiros. O casamento não nos transformará em novas pessoas. Não haverá algo mágico, místico depois do sim. Serei transformado em outra pessoa. Não, vai ser a mesma pessoa da vida de solteiro. Portanto, eu gostaria que você olhasse para a vida de solteiro como um presente para servir a Deus, mas também para se preparar para o casamento. Número 1. Primeira área que podemos nos preparar enquanto ainda somos solteiros. Pratique a intimidade. Quanto solteiro. Certa vez eu vi de uma menina solteira, que ela tinha um péssimo relacionamento com os pais. Ela tinha dificuldade de se abrir às emoções ao pai e à mãe dela. E dela, num determinado momento, descobriu, caiu em si, que a dificuldade dela de abrir e estreitar uma intimidade com o pai e com a mãe, de falar sobre as suas emoções, ela carregaria isso para o seu casamento. Se ela tem dificuldade de falar dos seus sentimentos com o papai e com a mamãe, quanto mais quando ela for para o casamento. Ela viu que ela se trancava no quarto e ela não falava com o pai e com a mãe, ficava no mundo paralelo. O que garante que quando essa pessoa encontrar um par romântico, ela não continuar sendo dessa mesma maneira?
O casamento não nos transformará em outras pessoas. Aprenda a desenvolver intimidade. Tenha comunicação aberta com o seu pai, com a sua mãe, para quando você encontrar alguém, você seja uma pessoa comunicável, aberta, que dialoga. Tem muitos casais hoje que são separados emocionalmente debaixo do mesmo teto, porque viveram uma vida mesquinha, medíocre, numa vida de solteiro. Pessoas tímidas, acanhadas, têm dificuldade de abrir a alma para o papai e para a mamãe. Depois vão para o casamento cheio de egoísmo, cheio de individualidade, sem dificuldade de abrir, de jogar limpo, de ser honesto, de ser franco. A vida de solteiro é nesse período que você tem que desenvolver uma vida de intimidade. Intimidade com o pai, com a mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, mais velha, mais novo. Ser corajoso a expor na mesa do almoço, da janta, o que você sente, o que você pensa, como foi o seu dia. É na vida de solteiro. É uma área que podemos nos preparar enquanto ainda somos solteiros. Ou você acha um desperdício de tempo falar com teu pai e com a tua mãe? Ou você acha o amiguinho da escola mais interessante que a sua família? Seu herói, em vez de ser o seu pai, em vez de ser a heroína ser a sua mãe, é a tua professora. Quer ser um bom marido que fale tudo com a esposa, que tenha facilidade de falar sobre o coração, sobre as demandas da alma. Comece agora desenvolvendo isso. Aprenda a desenvolver isso. Aprenda a fazer isso agora. Sou 14 anos, eu sou pastor de igreja, 14 anos. Eu tenho atendido casais com problema de comunicação. Sabem dialogar, não sabem desenvolver intimidade relacional, intimidade emocional. São pessoas que estão debaixo do mesmo teto, mas estão divorciadas de coração, alma e mente. Porque não se prepararam agora. Aprenda e pratique a intimidade hoje. Segunda área que você pode se preparar enquanto ainda está solteiro. Busque a Deus com outras pessoas. Conheço um monte de menino e menina que leem a Bíblia sozinho, que consegue ter, dentro das suas dificuldades, orar sozinho. Mas quando você casar, homens, os meninos que estão me escutando, você vai ter que fazer devocional com a sua esposa. Você terá que fazer culto doméstico. Você terá que ser o líder espiritual. As mães terão que orar com seus filhos e instruir o caminho do Senhor. E eu conheço um monte de homens, eu conheço centenas de homens que não conseguem e não sabem fazer um culto em família. Se prepare para o casamento hoje, busque a Deus com outras pessoas, desenvolva a capacidade de ter amigos de oração, amigos de leitura bíblica. Desenvolva essa técnica de, com o outro, andar com alguém espiritual, buscando a Deus, para que depois que você case, você não está perdido. Ai, a gente não sabe o que fazer. Claro que não sabe o que fazer. Desperdiçou a sua vida de solteiro, pensando um monte de coisa inútil, um monte de coisa que não edifica. Busque a Deus com o outro. E amigos espirituais, amigos que andem com Deus, que te aproximem de Jesus e do Santo Evangelho. Penúltimo conselho para aproveitar a vida de solteiro: pratique a responsabilidade financeira. Tem um monte de cara que estão problema, até de ordem sexual às vezes, porque tem a vida financeira que é uma bagunça, uma desordem. Gastam mais do que têm. São homens atrapalhados, mulheres atrapalhadas. Não ofertam na missão, não dizimam. Ganham bem até, mas são tudo atrapalhado. Vão para o casamento, não tem noção de administração financeira. Como eu posso aproveitar a vida de solteiro para me preparar enquanto ainda eu não estou num relacionamento,
Pratique responsabilidade financeira. Se você está no jovem aprendiz, ou se você já tem um primeiro emprego, chame o seu pai e a sua mãe. Assuma a responsabilidade de pagar alguma coisa na casa. Aprenda a ter responsabilidades, a guardar, a economizar, para gastar com responsabilidade, que não ser guiado pelo estômago ou pelos olhos. Eu quero comprar tal coisa, daí quero comprar um tênis, quero comprar um casaco. Daí a primeira coisinha é um hambúrguer e daí foi o sonho do cara. Cara, se tu não saber administrar o dinheiro na tua solteirice, isso vai ser um problema quando você for para o casamento. Entenda que a tua vida de solteiro, ela é uma oportunidade para te desenvolver, para você praticar agora, nessas áreas importantíssimas da vida. Pratique responsabilidade financeira. Seja responsável. Aqueles que ganham mesada, né? Não trabalho, não tenho renda nenhuma, mas tem mesada. Seja responsável pela tua mesadinha. Honre a Deus com o teu dinheiro. Honre a família com o teu dinheiro. Aprenda a ter domínio próprio. Desenvolva agora isso. Tirando proveito da vida de solteiro. Em primeiro lugar, praticando intimidade. Buscando a Deus com outras pessoas. Pratique a responsabilidade financeira. Em último lugar, pratique a paternidade e a maternidade. Isso aqui eu falei para vocês que eu voltaria. Lá no começo, lá eu falei como servir a Deus, eu teria uma coisa para falar e é bem nesse ponto 4. Pratique a paternidade. Vai para o casamento, não tem noção nenhuma de trocar uma fralda. Não tem noção nenhuma de fazer uma mamadeira. Não tem noção nenhuma do que significa ser mãe ou ser pai. É na vida de solteiro que se prepara para isso, ajudando a mãe e o pai a cuidar dos filhos mais novos, teu irmão mais novo. Pastor, eu não tenho irmãos, eu não tenho irmãs. Ok, tudo bem. Nós temos um monte de irmãs na igreja que têm filhos. Nós temos um monte de irmãos, um monte de casal que tem filhos. O sonho, o ideal de igreja é que a gente, quando nosso pacto de membresia diz que nós devemos cuidar uns dos outros, assumir responsabilidade uns dos outros. O meu sonho é que alguns solteiros da igreja tenham um tino assim de casais, especialmente recém-casados, que têm filhos, e assim, olha, nós vamos dar uma noite para vocês. Vão aproveitar a vida de vocês, vão jantar fora. Essa noite a gente vai ficar com os filhos de vocês. Já pensou servir um casal da igreja tendo a responsabilidade de cuidar dos filhos deles? Mas eu sou novo demais. Você pode mandar os teus filhos lá para minha casa, meu pai vai me ajudar, eu vou ficar com eles, etc e tal. Existem 1000 maneiras de você servir a Deus. Desenvolver a paternidade, a maternidade, cuidar uma criança, cuidar alguém menor que você, para você ter noção. A irmã Helenice está com a sua filha internada, de 14 anos, autista. Estão debaixo de pressão, botaram no grupo da igreja esses dias. Precisa alguém que fique das 7 às 22 horas com a menina no hospital. Quem de vocês pensou nela? Quem de vocês pensou nela? Perguntasse pelo papai, pai, posso ir? Para a mãe, posso ir? Cuidar de alguém. Pô, claro que vai dar o pavor, vai para o casamento, nossa, eu tenho uma vida em minhas mãos, não sei o que fazer. Claro que não sabe o que fazer. Não se prepara para a vida na vida de solteiro. Nós temos anciãos da igreja. Ficaram cegos. Não podem mais ler. Não podem mais ler a Bíblia. Você já parou para pensar que você pode, uma vez por semana, dedicar 1 hora da sua vida para estar com algum velhinho da igreja, algum ancião da igreja? Eu vou ler a Bíblia por irmão fulano de tal. Ler um livro que ele queira ler e não pode hoje. Você parou para pensar nisso? Assumir a paternidade, a responsabilidade, a maternidade de cuidar de alguém. Nem todo mundo vai ser pregador na igreja. Nem todo mundo vai ser músico, cantor.
mas todos nós podemos servir no reino de Deus. Nós estamos numa época de pandemia, não está tendo aula 100%. Nós temos uma escola aqui, eu já falei isso do púlpito. A gente poderia pegar o grupo de jovens aí e se oferecer para limpar a nossa escola ali. Pintar aí os cordões da rua, do bairro. Quantos anciãos nós moramos aqui na volta, a gente podia, somos o grupo de jovem da igreja, a gente quer capinar ali, o senhor já é um ancião, não pode mais capinar, a gente quer servir vocês. Tá bom, Deus, chega. Vida de solteiro é um tempo de muitas oportunidades. O solteiro viva para agradar o Senhor, para servir ao Senhor. Existem 1000 maneiras de servir a Deus. Como é que você tem gastado o seu tempo? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Feche os olhos, sentados como você está, curva a sua fronte. Eu me converti, eu tinha 6 para 7 anos de idade. Naquela época, tinha muitos jovens que se converteram junto. E eu lembro que havia um anseio no coração daquela geração. Sonho era ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lembro quando a gente tinha aqueles anos havia os grandes eventos da Assembleia de Deus, no Gigantinho, no Tesourinha, no Anfiteatro Pôr do Sol, o antigo ginásio da Brigada, antes daquele temporal que o destruiu ali na Ipiranga, com a Silva Só. Tantos homens de Deus pregavam a mensagem e o nosso grupo de jovens em lágrimas nos bancos chorando, pedindo a Deus, Deus, me usa, me faz de mim algum instrumento em tuas mãos, usa a minha vida, que a minha vida tenha propósito, que a minha vida tenha significado, que a minha vida tenha razão de ser para a tua glória, que eu possa te glorificar, Senhor, com a minha vida. Eu não sei o que houve de lá para cá. Não sei onde é que nós erramos. Mas parece que isso arrefeceu nos jovens. Ninguém mais quer ser pastor, ninguém quer mais ser obreiro, ninguém mais quer ser missionário. As irmãs não querem ser mais esposas de pastores, não querem ser mais missionárias. Eles querem ficar. Eles querem beijar. A vida de solteiro é um presente, uma dádiva de Deus. Deus vai requerer todas as dádivas que Ele colocou em nossas mãos. Quantos querem colocar sua vida diante do Senhor para que Deus os use e faça um instrumento na mão de Deus? E quando a hora chegar, fique tranquilo, a hora vai chegar. Ele trará a pessoa certa. Não apresse as coisas. Não apresse as coisas. Há um tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Bendito Deus e Pai, cuja presença nós estamos essa noite, conversando, Senhor, com esses irmãos, essas irmãs, esses moços e essas moças da igreja, Senhor, sobre a solteirice, a vida de solteiro. Os anos de solteiro são uma dádiva, são um presente que Deus nos deu. Nós não devemos desperdiçar procurando namoro e romance, Senhor. Nós devemos, ó Deus, usá-lo para a Tua glória, para o Teu louvor, servindo ao Senhor de forma integral, de forma eficaz, centrada, comprometida, Senhor. Vimos aqui algumas maneiras também que devemos usar o nosso tempo de solteirice para nos preparar para a vida, para nos preparar para o casamento, Senhor.
Dá, Senhor, a esses jovens, a esses moços, calma, paciência, tranquilidade. Façam com que eles confiem, Senhor, na tua soberania, no teu propósito, no teu governo. Senhor, que eles não desperdicem, Senhor, essa fase linda, essa época linda, Senhor, da sua existência, Senhor, em relacionamentos complicados, que eles possam se preparar, Senhor, para serem homens de Deus, mulheres de Deus, que eles possam se preparar para serem homens autênticos, homens de honra, mulheres honrosas, mulheres virtuosas, mulheres de valor. Guarda, Senhor, a nossa juventude, guarda, Senhor, a tua igreja, guarda, Senhor, para a tua glória. Que o diabo não bote as patas sujas, imundas deles, sobre, Senhor, a vida desses meninos, dessas meninas. Que o Espírito de Deus venha sobre eles, os guarde, que eles escondam o seu coração em Deus. Que os seus corações estejam tão escondidos em Deus, que nenhum malandro, que nem um miserável, que nem uma mulher profana, ímpia e pagã, roube ele, roube ela da tua glória, Senhor, do teu plano e do teu projeto. Nós sabemos que tu tem o melhor para cada um deles, Senhor. Tu és um Deus bom, tu és um Deus gentil, tu és um Deus amável. Tu, Senhor, sempre faz o melhor e tu tens o melhor para os nossos filhos, tu tens o melhor para os filhos dos meus irmãos, tu tens o melhor para os nossos irmãos que aqui estão. Que eles possam confiar em ti, depender em ti, depender de ti, descansar em ti, Senhor. Ah, Senhor, tu és aquele que abençoou a vida de Adão e deu Adão a Eva. Tu é aquele que deu a Isaac, ó Senhor, uma esposa. Tu, Senhor, sempre deu. Ó Pai, tu também está preparando uma noiva para Cristo. Tu sempre toma a iniciativa, ajuda-nos a descansar nisso. Ajuda esses meninos, essas meninas a descansarem, que a tua generosa mão, enquanto eles estão se preparando, enquanto eles estão se desenvolvendo, a tua generosa mão, ó Deus, tem escolhido o tempo e a pessoa certa. Que eles tenham paciência, Senhor, no nome precioso de Jesus, para que não desperdicem suas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode? Tem algumas perguntas que eu vou estar respondendo agora. O Marcelo vai estar fazendo. Boa noite, graça e paz. Nós tivemos 3 perguntas, 3 pessoas corajosas que perguntaram. Se vocês quiserem levantar a mão aí agora também e perguntar, fiquem à vontade. Daqui a pouco, durante a ministração, aí surgiu uma nova dúvida. Então, nosso pastor está aqui para nos sanar as nossas dúvidas. Então, eu vou ler a primeira aqui, que é como pregar para um casal não cristão, um casal de namorados, e como deve ser essa pregação, como ela deveria ser bíblica, como evangelizar. Não sei se consegui ser claro na pergunta. Aqui a pergunta diz como pregar para um casal não cristão, tá? Entre parênteses, namorados, né? Como deveria ser biblicamente? Se prega para um casal de namorados não cristão, o que se prega a todas as pessoas que não conhecem Cristo. Se prega arrependimento, conversão a eles, dizendo que eles estão afastados de Deus. O Evangelho, como até é falado na nossa classe de novos membros, o Evangelho é uma boa notícia. A notícia que Deus fez por nós o que nós não poderíamos ter feito por nós mesmos. Só que para saber a boa notícia, ele tem que saber a má notícia. A má notícia é que depois do pecado de Adão, nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como pregar esse casal de amigo teu, você deve anunciar essa má notícia, que eles estão
afastados de Deus, que a única forma de eles se reconciliarem ou se aproximarem com Deus agora é mediante Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é apresentando a boa notícia que Deus em Cristo estava reconciliando o homem com ele. Mas para essa reconciliação acontecer, o pecado não apenas nos afastou de Deus, o pecado nos fez culpados diante de Deus e merecedores do juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer. E o perdão que Deus nos deu não foi a revalia da sua justiça, não foi separado da sua justiça. Ele não apenas no seu amor esqueceu da sua justiça. Se o salário do pecado é a morte, o homem deveria pagar a pena e a punição do pecado e a morte. O homem merecia morrer. Deus assume a responsabilidade da nossa dívida. Deus morre em nosso lugar em Cristo Jesus. Então você deve falar sobre isso. Essa reconciliação foi mediante a morte de Cristo Jesus. É assim que se prega, não apenas a um casal não cristão, mas a todas as pessoas que não conhecem Cristo. Espero que tenha sido claro. A outra pergunta diz assim: se há algum problema os sexos opostos terem amizade, ter um relacionamento futuro, ou seja, casamento? Há algum problema os sexos opostos terem amizade sem ter um relacionamento futuro, casamento? Se for só amizade, não. Se for só amizade, não tem problema nenhum. Eu vou interpretar amizade no sentido lato da palavra aqui, amizade. Então, não há problema, como você deve ser amigo. Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas ele também é o nosso exemplo, o nosso modelo. Jesus é o amigo maior, ele é o amigo dos pecadores, ele é amigo dos seus amigos. Então, a amizade é um dom de Deus. A amizade deve ser o padrão da vida cristã. Quando Jesus olha para os apóstolos, diz: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos. E a amizade aqui, ela não apenas diz que a amizade, que nem eu tenho com o Marcelo, ele é um obreiro da casa do Senhor, um líder aqui da igreja, e porque somos líder da igreja, desenvolvemos amizade. Ou porque ele é homem, eu desenvolvo amizade com ele porque ele é homem. Não, amizade é amizade. Você pode desenvolver amizade com o sexo oposto, você pode desenvolver amizade com irmãos e deve tê-lo. A questão aqui é, no relacionamento futuro, uma amizade pode ou não ter pensamentos com relação a um futuro casamento. E não tem problema nenhum não ter intenção de casar ou ter intenção de casar. Se você tem intenção de casar, também não tem problema nenhum ser amigo. E é o que nós estamos falando. É recomendável você ter apenas amizade e, se um dia forem casar, aí sim ter algum tipo de intimidade. Mas, caso contrário, sejam sempre amigos. Nunca desenvolvam um relacionamento íntimo como o namoro aí do mundo, para que vocês não tenham se machucado, não sejam frustrados e decepcionados. Então, a amizade é recomendável em todos os sentidos, com intenção de casar ou sem intenção de casar, pois a amizade é a única relação capaz de desaguar num casamento de forma verdadeira, de forma inequívoca, no sentido de não cometer literalmente algum equívoco. Pois, como a gente tem falado aqui semana após semana, o namoro, a intimidade física pode fazer as coisas se confundirem com relação a um futuro casamento. E a amizade é a forma
mais recomendado. Então não há nem problema de terem amizade com o sexo oposto. Dentro desta pergunta que foi perguntada da amizade, qual que, digamos assim, que há uma amizade e que talvez de uma das partes ou ambas as partes tenha a intenção de um futuro corte, um futuro namoro, um futuro casamento. Dentro da amizade, sabendo hoje da nossa cultura, tecnologia de WhatsApp, Facebook, Instagram, qual que seria o limite de conversa que levaria para esse lado amoroso, assim, conversas talvez picantes, enfim, que os jovens provavelmente levariam até um momento, seria o limite, e também assim até quando é que seria o momento de abrir para os pais saberem desse momento e acompanhar essa conversa aí. Perfeito, muito boa essa pergunta, foi sensacional, o Marcelo fez. Qual o limite da conversação? Vocês lembram que eu falei para vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, que nós não devemos defraudar a ninguém. Defraudar é incitar, instigar a sexualidade no outro, sem poder satisfazer de forma legítima, ou seja, dentro do casamento. Qual que é o limite da conversação de alguém que tem interesse de cortejar? É a santidade e a pureza de Deus. Todo e qualquer palavrado, todo e qualquer assunto, toda qualquer a conversação que vai afetar a pureza sexual tua e do outro, ou no outro, melhor dizendo, deve ser de forma veemente evitada, ok? Essa de forma direta. Eu vou concluir ela melhor, porque eu vou responder essa segunda questão. Quando falar para o pai? Eu acho que essa deve ser primeiro do que a conversa com a pessoa interessada. Um homem sério, uma menina séria, primeira pessoa a saber dos sentimentos deve ser os seus pais, antes da própria pessoa. Você não deve fazer isso sozinho. Você não precisa fazer isso sozinho, ok? As meninas, segundo as Escrituras, elas são dadas em casamento. Os homens, eles são mandados ao casamento. Então, na questão do corte, os homens falam com seus pais, com seu pai e sua mãe, depois procuram os pais da menina para conversá-la. Se pode conversar com a sua filha. Pois na Bíblia Sagrada, o homem procura o casamento e as filhas são dadas em casamento. Então, a castidade das mulheres, elas estão muito entrelaçadas nas Escrituras Sagradas à figura do pai. Então, respondendo de forma direta, Marcelo, o cortejo bíblico, segundo os moldes do Evangelho, o garoto deve avisar o seu pai e a sua mãe que está gostando de alguém e, quando tiver na idade certa, e se tiver na idade certa para poder cortejar uma menina, ele deve, antes de se declarar, vamos dizer assim, falar com a menina, conversar com o pai e com a mãe dessa menina, ok? Só ela é cristã. Chama o pastor, chama o presbitério da igreja e converse com eles antes de abrir. Não que a pessoa vai cercear o teu sentimento, não é isso. Mas é que é legítimo essa questão. Tinha mais outra coisa ainda na tua pergunta. Não era isso? Era isso. Então, penso eu que, respondendo, eu falei que ia concluir então essa questão da palavras picantes. Não tem palavra picantes em quem está cortejando, ok? Picantes, eu estou falando isso porque picantes, ela tem um sentido de pejorativo. Quem está cortejando pode falar sobre sexo? Deve falar sobre sexo. Deve falar. Você tem que entender sobre isso por alguém que você vai casar. As meninas têm que avaliar se ele tem problema com pornografia. Se o teu
a futuro pretendente, ele tem problema com isso, não case. Não case. Não case com um homem viciado em pornografia, com problema moral. Não faça isso, por amor à tua vida. Não faça isso. Então, você deve falar sobre isso, porque especialmente os meninos hoje, nós estamos, domingo, sábado que vem, nós vamos falar sobre os problemas da masturbação e da pornografia. E nós vamos estar encerrando então esse ciclo de palestra para os jovens. Mas vocês devem falar sobre isso. Isso que eu estou falando com gente que tem a idade adequada para o cortejo, que está pronto para assumir a responsabilidade do casamento. Então, não de forma picante, no sentido para instigar, mas com sentido de discernimento. Qual a visão que os meninos têm de sexo? Porque 90% dos meninos hoje em dia, desta geração, eles têm ideia de sexo segundo a cultura. E vocês vão entender do que eu estou falando hoje, semana que vem. Eles vão para o casamento achando que a esposa é uma atriz pornô e que sexo é aquilo que eles viram nos vídeos de qualquer site imundo aí e de filme terrível, de muita maldade, baixa qualidade. Então, não digo conversas picantes, mas de forma séria, responsável, o que pensam sobre isso, essas questões devem ser tratadas no corte. À luz, sempre dos pais, aquilo que você vai perguntar, como vai perguntar, conversando sempre com o pai ou quem estiver auxiliando nesse período de corte, ok? A última pergunta que nós temos aqui é: quantas vezes pode cortejar? Acho que... Olha, não há uma regra, não tem um limite para o cortejar. Não tem como dizer essas questões. E é por isso que eu tenho a plena certeza que o corte bíblico no mundo pós-moderno, no mundo moderno que nós vivemos, ele é infinitamente melhor do que o namoro romântico, o namoro como nós o conhecemos. Pois o cortejar nada mais é do que período em que nós vamos estar avaliando alguém se ele é apto para o casamento ou ela é apta para o casamento, de forma respeitosa. Então, se tiver que terminar o corte, ninguém vai ser ferido, ninguém vai ser pisado, ninguém vai ser machucado. Pois só existe compromisso de forma séria é no casamento. Então, você pode cortejar mais de uma pessoa porque de repente você avaliou e achou que não era adequado segundo os princípios do Evangelho. Então, não tem problema essa questão de quantidade. Mas sempre avalie o seu coração à luz do Santo Evangelho. Essa pessoa também é viciado em paquera e corte, né? Tem que ser sempre o nosso coração está sempre iluminado, né? Então, também tem que cuidar nessa questão do cortejo. O cara está cortejando 2, 3, 4 meninas ao mesmo tempo. Já sabe que o cara não é um candidato, porque o cortejo é a preparação de olho no casamento. Se o cara está cortejando 2, 3, 4 ao mesmo tempo, ele está fazendo isso de forma inadequada. Ok? Respondido. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar sem problema. Aqui é o lugar de nós tirarmos dúvidas sem termos vergonha. Vamos estar em pé então? Vamos orar ao Senhor? Quero agradecer a vocês que têm estado aqui. Semana que vem nós vamos estar concluindo então essa série de reflexões sobre relacionamento, sexualidade, casamento. E penso que tem sido um tempo bom. Tem sido um tempo de muita construção, de muita edificação, porque às vezes nós não trabalhamos isso de forma direta, de forma objetiva, e fica às vezes meio nuviado essas coisas. Então, quando a gente abre o texto sagrado, a gente reflete, conversa um pouco e isso vai nos ajudando.
Então, a minha oração como pastor da igreja é que vocês aproveitem o máximo a vida de vocês, a solteirice de vocês, se preparem o máximo para que vocês ali na frente não sofram tanto. Não sofram tanto. Eu concluo dizendo para vocês, fazendo uma ilustração. Todo mundo aqui conhece um machado, né? Um machado, aquele ferro para cortar madeira, etc. e tal. Se o machado não estiver bem afiado, para cortar uma determinada madeira, tu vai fazer o dobro de força. Você vai se arrebentar. Mas se você afiar o machado e não tiver cego, você dá fio, você faz pouca força. Então, penso que essas palestras elas estão fazendo isso. Estão nos afiando para que o dia que você casar, você faça menos força. As coisas ficam mais simples. Então, que Deus possa pegar tudo isso que nós temos conversado, e eu sei que vocês conversam também com outros líderes da igreja, eu sei que vocês estão conversando com os pais de vocês sobre essas questões, que o Senhor faça isso internalizar na alma e no coração de vocês, para que vocês vivam para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por mais um sábado na tua casa, junto com esses meninos e essas meninas, que o Senhor nos dê bom senso, responsabilidade, que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê muita graça. Que o Senhor nos ajude, Senhor, e ajude esses meninos, essas meninas nos seus desafios, que eles amadureçam, que eles cresçam, que eles desenvolvam, Senhor. Que eles possam olhar a tua palavra não como uma regra legalista, uma camisa de força que os obriga a regrinhas e caprichos humanos, mas que eles possam entender, Senhor, que a nova vida é uma nova vida agora na dinâmica do amor. E o amor não precisa de lei, o amor não precisa de regras. O amor é uma lei para si mesmo. O nosso amor a Deus nos faz guiar a nossa vida de forma responsável, de forma santa, de forma justa, de forma piedosa. Amar a Deus nos faz voluntariamente servir a Deus com alegria, com satisfação, sem dor, sem gemiçada. Ó Senhor, amar a Ti, Senhor, é uma lei que nos faz viver os Teus mandamentos com contentamento, com satisfação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver no poder do Teu amor. Ajuda, Senhor, guarda os Teus filhos no Teu santo nome. Pedimos Tua bênção sobre tudo e todos. Fica conosco hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Estamos despedidos. Semana que vem nós vamos estar encerrando então, falando sobre os problemas da pornografia e da masturbação. Tudo isso que nós estamos falando, lembram, é para que desenvolvemos uma pureza sexual na nossa vida de solteiro. Amém.